Olá, pessoal! Bem-vindo ao Talks. Esse é um espaço reservado para conversarmos com especialistas do mercado, pessoas que possuem o prazer genuíno de compartilhar seus conhecimentos e experiências. A conversa de hoje é com um profissional espetacular. Ele tem mais de 30 anos de experiência no mercado de fitness. Já atuou como professor de musculação e coletivas, personal, coordenador técnico e gestor de diferentes redes. Desde 2004, é sócio-diretor da ML Mix Run, importante assessoria de corridas, sediada no Rio de Janeiro. Quando sobra tempo, atua como consultor em alguns projetos especiais. Estou falando do Paulo Henrique, nosso convidado do Talks de hoje. Fitness Industry Talks. Paulinho, bem-vindo, amigo. Obrigado pelo seu tempo. Obrigado pela sua agenda. Diana, muito obrigado pelo convite. Fiquei muito feliz, lisonjeado e estou aqui para bater esse papo com você, que é sempre muito bom passar a experiência de tudo que a gente vivencia nesse nosso mercado. Poxa, que legal, Paulo. Obrigado mesmo. Bom, para começar, eu quero propor um desafio, amigo. De maneira resumida, me conta essa trajetória de experiências e desafios. Como é que tudo começou? Cara, tudo começou muito lá atrás. Eu já estou há mais de 30 anos no mercado e quando eu comecei na profissão, minha ideia era ter uma academia de ginástica e ser um professor de coletivas. As coisas foram evoluindo, as grandes redes foram entrando e aí a gente foi se adaptando às novas realidades e aos novos desafios. Aí foi o que você falou, eu fui professor de coletivas, fui professor de musculação, e aí daqui a pouco fui coordenador de unidade, gestor de unidade, e aí, paralelo a isso, acabei em 2004 montando junto com o meu sócio Manuel Lago a assessoria de corridas, que hoje se chama ML Mix Run, mas começou como Run for Fun lá atrás. Perfeito. Pô, que legal, cara. Você, Paulo, quando eu olho a tua carreira, é impressionante a evolução, principalmente na posição de líder, né? Líder como coordenador técnico, líder como gestor de academias. Você poderia ter mencionado ali, além da Bodytech, você teve experiência como gestor em outras academias, acho até depois bacana comentar sobre isso. E eu não tenho dúvida que um negócio para ter sucesso, seja uma assessoria, uma academia, um estúdio, um box de crossfit, a posição do líder é fundamental. Quais são as principais habilidades que você percebe que um líder precisa ter? Diana, eu nunca acreditei numa liderança de cima para baixo. Eu sempre acreditei numa liderança de que traz as pessoas para junto e que tenta buscar o que é melhor para todo mundo. É lógico que a gente sabe que nem sempre a gente vai conseguir fazer com que as coisas funcionem para os dois lados. Mas a gente tem que estar sempre com aquela visão de que nem pode ser excelente para a empresa e ruim para o time, ou excelente para o time e ruim para a empresa. Então, o que sempre norteou as minhas decisões, o que sempre norteou como eu me comportaria, era sempre esse conceito. Para mim, esse era o conceito básico, que todo mundo tinha que andar junto na mesma direção e tinha que ser bom para todo mundo. Então, acredito muito nisso, piamente até hoje, independente do tipo do negócio que seja, o formato tem que ser bom para ambas as partes. E isso, independente na posição de gerente ou de coordenador, essas habilidades valem para os dois? Valem para os dois, porque na realidade vai estar em alçadas diferentes, mas você vai estar fazendo sempre um meio campo, vamos chamar assim, entre time e empresa. Perfeito. E muitas vezes a empresa acha que você está do lado do time e muitas vezes o time acha que você está do lado da empresa. Então você tem que ter muito jogo de cintura, muita transparência, muita seriedade, para que as pessoas, e muita confiança das pessoas de ambos os lados, para que elas percebam que você está ali
em prol de ambos os lados. Sem dúvida, concordo com você. E aí, acho que uma das principais responsabilidades do líder, além de, como você colocou, de definir a visão clara e compartilhar essa visão clara para todo mundo, é montar uma equipe vencedora, montar uma equipe de talento. E aí a pergunta é, como se monta uma equipe de talento? Como é que a gente monta uma equipe de alta performance com a tua experiência? Na realidade, isso, desde que eu entrei para a profissão, eu sempre procurava me espelhar nas pessoas que eram referência em todos os níveis da profissão. E aí você vai tentando buscar o exemplo de um, o exemplo do outro, para tentar jogar tudo dentro do liquidificador e fazer a partir daí o seu estilo e a sua forma de conduzir a profissão. Então, o que eu acho que uma equipe tem que ter? Uma equipe tem que ter, primeiro, profissionais que tenham o mesmo conceito, que pensem da mesma forma, independente de como eles vão chegar naquilo ali. As pessoas não precisam ser iguais, mas os conceitos, o que elas acreditam, como elas veem o mercado, tem que ser mais ou menos na mesma linha. E aí, dentro disso, você vai fazendo os ajustes. Não dá para você montar uma equipe 100% sênior, entendeu? Mas você começa a montar e colocar as peças. Então, por exemplo, você pega 1 ou 2 sêniors, você pega 2 ou 3 que, de repente, estão num momento um pouquinho diferente, e também começa a botar gente para dentro, que podem ser os estagiários, os trainees, justamente para já entenderem o conceito que aquele time tem, que aquela empresa tem, para poder dar continuidade no trabalho. Tá. E quando você está nesse processo de, como você colocou, de seleção, desde os sêniors, do pessoal ali mediano em termos de experiência, o que se procura nessas pessoas? Alguma característica assim, importante? Todos têm que ter a mesma habilidade? Como é que faz esse processo de seleção, que é um processo importante da liderança? Não, nem todos têm que ter a mesma habilidade. Mas o interessante é que você tem um time que se complete. Então, volto a te dizer, o que todo mundo tem que ter é a proatividade e a resiliência de trabalhar na direção que o time definiu, entendeu? No time, a empresa, entendeu? E aí a coisa começa a fluir. E aí, é isso que eu estou te falando, sempre ter dentro do teu time pessoas que possam ser referência para as pessoas que estão entrando novas e daqui a pouco vão ocupar provavelmente o espaço dessa pessoa que hoje é sênior, porque de repente vai acontecer alguma coisa ali na frente, que ela vai ter alguma outra coisa para fazer, e aí você vai ter sempre como alimentar justamente as cadeiras. Sem dúvida, eu concordo com você plenamente. Acho que a responsabilidade do líder é também pensar nos processos de sucessão, e aí esse ponto que você está falando é perfeito. Agora, muitas vezes você recebe uma responsabilidade de gerenciar uma academia, de gerenciar uma equipe técnica, e a equipe já está montada. Você não necessariamente teve a oportunidade de escolher as pessoas ali para montar. E aí, como é que faz? Na tua experiência, você já deve ter tido isso aí, de entrar no meio de um processo, já andando com a equipe montada, a cultura, de certa forma, desenhada. Como é que o líder tem que atuar? Eu tive a oportunidade de ter uma experiência dessa numa grande academia chamada Body Planet, Perfeito. Onde eu cheguei para ser o gestor da academia e simplesmente pouquíssimas pessoas, era uma academia grande que tinha muitos funcionários, muitos professores, e pouca gente me conhecia. Então, quer dizer, foi uma tarefa bem árdua, mas o meu objetivo sempre foi ser transparente e deixar claro para todo mundo que eu estava ali para fazer o melhor trabalho que fosse para os dois lados. Sempre deixando bem claro também que nem sempre você consegue agradar todo mundo.
entendeu? E aí, no meio do processo, você vai tendo que pegar pessoas que não se adaptam e tirar, você vai ter que ver pessoas que, de repente, compram logo de cara a sua ideia, trazer para perto de você e fazer com que essa pessoa te ajude a disseminar a política que você quer, o formato de trabalhar. Mas eu acho que, basicamente, o mais importante disso tudo é que as pessoas tenham confiança que você está fazendo a coisa da melhor maneira possível. Ah, perfeito. Agora, você pontuou um assunto importante, né? Todo líder acaba convivendo, tendo conflitos no teu próprio time, às vezes por divergência de opiniões, divergência de cultura, divergência de decisões. Para resolver conflito no teu time, qual o caminho que você tem usado e já usou com sucesso para resolver esse tipo de problema? Cara, muita conversa, chamar no canto, tentar entender o que está acontecendo. Então, por exemplo, se você tem conflito entre A e B, é conversar com A, entender o que A está passando, conversar com B, entender o que B está passando. Você faz dessas duas histórias a sua história e aí tentar fazer com que essas duas pessoas se entendam. É interessante se falar isso, e agora até me lembra uma coisa bastante interessante, que eu, como gestor da Bodytech, no Citar América, isso é muito claro na minha cabeça. Eu tive um problema com um recepcionista num dia específico que a gente estava para bater uma meta que era uma meta que nunca tinha sido batida na unidade. Um recorde. A gente teve um recorde. A gente teve um problema logístico, um problema de tecnologia, que a gente não conseguiu botar coisa para dentro e a gente não bateu aquela meta espetacular e eu e ele, a gente se bicou direto naquele dia. E o cara era um funcionário espetacular, exemplar, e a gente ficou trabalhando durante uma semana sem se falar. Um clima ruim. Clima ruim. Mas o que acontece? Eu acho que faz parte a gente entender que conflitos eles vão... A gente não pode resolver um conflito de cabeça quente, a ponto de repente, queimar uma determinada pessoa que é um bom profissional e que, por algum motivo, num determinado momento, teve uma atitude que poderia ter sido diferente. E aí a gente foi levando, e depois a gente passou por esse momento. Hoje em dia, a gente se fala direto pela internet, e é um cara super legal, e não deixou de trabalhar comigo por causa desse desentendimento. Não, esse teu exemplo é muito bacana. Eu costumo pensar que se os valores estão alinhados, né, se os fundamentos, se as crenças estão alinhados, o conflito ele faz parte do caminho do sucesso. O que você falou, o importante é não ter desconfiança dos valores. Muito bacana. Acho que você tocou num ponto importantíssimo, a questão da confiança, que tem que estar dos dois lados, e os dois lados têm que entender que, se por algum motivo a coisa não aconteceu como um dos lados gostaria que acontecesse, é porque realmente não dava, entendeu? Então, eu acho que isso é primordial nessa relação e nessa interação de time. Acho que você pontuou um assunto importante mesmo. Eu acho que o líder é aquele que entrega resultado, trabalhando com o time, quer dizer, tirando o melhor das pessoas e sendo o guardião dos valores. Foi exatamente o que você fez, quer dizer, não pode desconfiar. Falar nisso, me dá um exemplo de time de sucesso que você se lembra de ter montado. Vou te dar um exemplo de 2 times de sucesso na mesma, vamos dizer assim, atividade. O primeiro foi o time de running class da Estação do Porto. Era um time de primeira. Eu participei da implantação junto com o Márcio Puga. O Márcio chegou na Estação do Porto na época para coordenar e não tinha muita vivência da parte de academias e também não conhecia muitos profissionais.
Aí me chamou, a gente conversou e nós juntos montamos um timaço que eu tenho certeza que foi um time que fez história. E o segundo time foi o time de Running Class da Bodytech Citar América, que esse também foi um timaço, entendeu? Que funcionou super bem. Eu acho que esses dois exemplos de times, de atividades, entendeu? Fizeram com que essas duas atividades, nessas duas academias, funcionasse como um relógio. Eu tive a oportunidade na Estação do Corpo de ser cliente na Bodytech, como cliente, como funcionário lá, e eu acho que esses dois times, muito bem pontuados por você, eram pessoas que, diferentes professores que atuavam ali na atividade, onde você via que o cara estava dando o máximo, o cara realmente queria construir uma experiência espetacular para cada pessoa, uma experiência personalizada, customizada, com alegria, realmente se sentia ali a essência da boa liderança, da boa gestão e de cada um comprometido em fazer daquilo muito maior do que ele, um todo muito bacana. Foi realmente espetacular, belíssimo exemplo, Paulo. Muito bacana. E nesses dois casos, uma outra coisa que eu acho extremamente importante, eram pessoas, e são pessoas até hoje, né, na sua grande maioria, que vivenciam aquela atividade, que tem aquilo no sangue, que levam aquilo como um estilo de vida, como um conceito. Então, eu acho que isso fez toda e faz toda a diferença. Um outro ponto importante, que esses dois exemplos que você deu das equipes de running class, onde não existia vaidade individual, não tinha isso, né? Isso é um ponto importante de equipe, né? Todo mundo estava ali comprometido em constituir daquela atividade um diferencial da academia, um diferencial para o cliente, todo mundo envolvido em reter o cliente, em pegar um cliente que nunca tinha feito uma running class e fazer com que ele tivesse uma primeira experiência bacana, sem vaidade. Ninguém queria sobrepor outro. Não sei se você concorda comigo, estava todo mundo ali com o time. Era um timaço, era um time mesmo, todo mundo jogava junto, todo mundo, se fosse para perder, todo mundo perdia junto, se fosse para ganhar, todo mundo ganhava junto. E você tinha ali pessoas que já eram renomadas na atividade, que estavam ali atuando com a mesma humildade que uma outra pessoa. Espetacular. Sim, foi uma experiência super bacana, porque foi o lançamento de uma atividade nova que não existia. Então, na realidade, a gente criou tudo. A gente criou a metodologia, criou o formato, a gente testou, a gente montava, ia para dentro da sala, testava com a gente, para depois passar para os clientes. Eu acho que foi uma das experiências mais engrandecedoras que eu participei. Muito legal. Eu queria te explorar um pouquinho para falar de um mercado que mostra uma evolução nos últimos anos, como o mercado de assessoria de corrida. Você tem bastante experiência nisso, desde 2004? Desde 2004. Em 2004, na época 2004, quando a gente começou o processo da academia, que depois virou a Bodytech, que a gente foi lá para Barra, e aí, junto com o Manuel Lago, que é o meu sócio, a gente teve esse insight, e aí a gente começou a fazer, naquela época, esse trabalho, e a assessoria se consolidou, e a gente está até hoje no mercado. E aí a gente, com certeza, tem milhões de pessoas interessadas em montar uma assessoria de corrida no Brasil afora. O que na tua experiência, o que diferencia uma assessoria de corrida? O que faz essa assessoria ter chance de ter sucesso com a tua experiência? Eu acho que, na realidade, Viana, a gente tem que levar o mesmo conceito que a gente levaria para qualquer outra modalidade, outra atividade. É a questão dos conceitos, tá? Dos conceitos, do que você acredita, de você querer fazer o melhor para as pessoas que estão ali com você, e, mais uma vez, fazendo o melhor para as pessoas que estão, para os clientes internos, que são os profissionais que estão trabalhando com você, e para os clientes externos. Perfeito. Entendeu? Então, o tempo inteiro você está entendendo como é que está a movimentação do mercado,
quais são os anseios do teu cliente externo, quando ele vai para um grupo de corrida, o que ele busca? Ele busca só uma planilha de treinos, ele busca uma planilha de treinos, mais o ambiente do time, das pessoas que correm com ele, mais o profissional, entendeu? Então, na realidade, é você fazer um mix dessas coisas todas e tentar entregar o que você tem de melhor. E sempre dando os seus 150%, não é nem os seus 100%. Entendi. Então, eu acho que volta a questão do conceito e de como você vai passar isso para as pessoas. E o perfil do cliente é mais o cara que quer alta performance ou o amador? Chega lá com alguma... eu quero fazer uma corrida de 10K, de 5K, de meia maratona. Como é que é, na média, o perfil das pessoas que procuram uma assessoria de corrida numa cidade como Rio de Janeiro, São Paulo, Brasília? Na realidade, o perfil ele é bem variado. O que acontece especificamente com a gente, com a ML Mix, é que como a gente tem um Manel, que é uma pessoa que trabalha muito em cima de performance, e eu já trabalho muito na questão de qualidade de vida, estilo de vida, e a gente cria justamente a possibilidade de atender todos os públicos, entendeu? Então, o que mais aparece hoje em dia na assessoria são pessoas, por exemplo, que ficaram muito tempo sem fazer exercício, muito tempo sem fazer atividade, e aí, a partir de um determinado momento na vida, que está com a vida profissional mais tranquila, mais estabilizada, resolve procurar uma atividade para cuidar da saúde. E aí acaba chegando na gente. E aí a gente vai ter que fazer aquela análise de até onde essa pessoa vai poder ir. Entendeu? Então, por isso que a gente tem que estar preparado para receber todo tipo de cliente e justamente ajustar o objetivo que ele quer com o objetivo que ele pode. Perfeito. Porque às vezes ele também chega achando que ele quer correr uma prova de 50 quilômetros, quando ele hoje não tem condição de correr 20. Então, você tem que trabalhar, conversar, explicar e fazer esse ajuste, entendeu? Eu acho que a questão de administrar pessoas e administrar ansiedades e vontades é o que a gente tem que fazer de melhor. Mas o perfil de cliente, quando você olha o perfil de uma assessoria e o perfil da academia, são parecidos? Os perfis são bem parecidos. São parecidos. São bem semelhantes, porque na realidade você tem uma combinação de as tribos, vamos chamar assim. Perfeito. Você tem a galera que, de repente, se matriculou na academia porque o médico ficou em cima dela, fez com que ela se preocupasse, e é aquela pessoa que vai pouco na academia, mas está lá, está matriculado, chega lá e quer fazer uma atividadezinha mais tranquila, que é um social. E você tem aquele cara que treina de domingo a domingo, que tem 4 programas de treinamento de força, que quer evoluir cada vez mais. Então, eu acho que é mais ou menos a mesma história que você vê acontecendo no grupo de corrida, você vê acontecendo nas academias, você vê acontecendo, por exemplo, nos grupos de ciclismo. Perfeito. Tá? Acho que é um pouco diferente, por exemplo, quando você vai falar de um crossfit. Porque aí, quando você vai falar do crossfit, talvez a pessoa chegue lá, a pessoa que, de repente, quer ir para lá para fazer uma atividade 1, 2 vezes por semana, talvez eu acho que não seria a atividade que ela iria procurar no primeiro momento. Mas, assim, nos grupos de corrida, ciclismo, hoje em dia tem natação no mar, o comportamento é basicamente o mesmo. Pô, que bacana. Não, muito bom. Amigo, para terminar essa entrevista, a gente faz um pinga-fogo aqui com todo entrevistado. Então, eu vou fazer vou pedir para você rapidamente responder algumas dúvidas minhas aqui. Então, vamos lá. Se prepara aí. Você está acostumado com desafio, com provas de longa duração, então vamos lá. O livro. O livro Poder do Hábito,
Eu acho que até essa questão do exercício físico, do treinamento, é uma questão de hábito que a gente tem que botar na vida. Muito legal, verdade. Um filme? Eu acho que tem que ser The Last Dance, né? Michael Jordan. Com Michael Jordan. Netflix, é espetacular, realmente. Esse gostava de competir, né? Tinha que ter, muito bacana. Vamos lá, esse eu tô curioso. Um ídolo, uma referência que você esse é imbatível, para mim ele é imbatível. Senna. Boa, tá na minha lista também. Vamos lá, uma cidade e o porquê. Podem ser duas? Pode. Eu acho que tem duas cidades com características totalmente diferentes que me fazem muito bem. Búzios e Videiras, Petrópolis. Bacana, né? Um bom lugar para corrida, bike e tudo mais. Exatamente, estilo de vida. Essa eu não sei o que você vai responder. Uma marca que você é fiel, você é verdadeiro promotor de vendas. Marca que eu sou fiel. Olha só, Diana, eu já experimentei muitas, já experimentei tudo. E todas elas têm coisas boas e coisas não tão boas. Mas eu acho que a que tem mais, a que é mais sólida, que tem mais solidez, para mim, no meu mercado, principalmente, é a ASICS. Que legal. Sem dúvida. Muito bacana. Hoje em dia, eu até nem estou correndo com o tênis da ASICS, mas eu acho que quando você fala em termos de marca, mas é a ASICS. Anos de boa performance no mercado, exatamente. Eu concordo. Vamos lá. Qual a principal característica que uma pessoa precisa ter para trabalhar com você? Eu acho que é uma característica que a gente tem que ter na vida, e a gente está tendo que ter muito nesse momento aí da pandemia, que há um ano atrás a gente achou que fosse terminar rápido, e a gente já está um ano depois e está voltando tudo a mesma coisa. É resiliência. Sem dúvida. Bacana. Última. Um pensamento, amigo, uma filosofia de vida. Esse para mim, esse é mole também. Treino todo dia. Agora explicou por que você gostou do Last Dance lá, tem que treinar todo dia. Não, mas olha só, Viana, vamos lá, deixa eu só pontuar uma coisa aqui que é importante, tá? É treino todo dia, mas não é performance não, tá? Ainda mais eu, em função do tempo que eu estou aí nessa estrada, eu já não me preocupo mais com isso. Para mim é uma questão de estilo de vida, é uma questão de bem-estar, é uma questão mesmo de estilo de vida. Eu, quando vou para uma cidade que eu não conheço, eu vou conhecê-la correndo. Entendeu? Então, eu acho que para mim é isso. Eu treino todo dia a gente tem que fazer alguma coisa, não pode ficar parado. Sem dúvida. Eu costumo brincar também comigo mesmo que se você melhorar 1% por dia, no final do ano você está 37 vezes melhor. Então, 1% melhor está ótimo, entendeu? Sim, mas eu estava conversando essa semana com uma pessoa... E é você contra você mesmo, né? Isso é que é bacana. Você sabe que até em termos de empresa, eu fico brincando. É lógico que você tem que olhar o que a concorrência está fazendo, qual o movimento que a concorrência está tomando, o que a concorrência teve de ideia boa ou ruim, mas... No final das contas, o maior concorrente é você contra você mesmo, é você se superar, é você encantar o cliente melhor amanhã do que você encantou hoje, né? A Apple faz muito isso, ela se preocupa pouco com o Windows, com a Microsoft, e mais ela com ela mesma. Eu acho isso muito, muito bacana. Então, isso que você falou de performance é isso mesmo. E já aproveitando que você falou aí, deixa eu pegar um gancho aqui, com essa história da pandemia, eu há um ano atrás... eu criei o PH Trainer. Legal, você nem falou, né? Verdade. E isso que você falou é extremamente importante. Eu vibro quando a cada aula que eu dou, eu saio dela falando assim, caramba, essa aula foi ótima, essa aula foi a melhor. E aí no outro dia eu vou pensando em querer fazer uma melhor. Então, eu acho que é exatamente isso que você falou. O objetivo é sempre querer entregar o seu melhor. Perfeito. E eu acho que é por aí, entendeu? É por aí que a gente vai entregar, a gente vai querendo entregar o muito bom, o excelente, para entregar o ótimo, entendeu?
entendeu? Muito legal. Amigo, chegando ao final aqui, algum tópico, algum assunto que você queria pontuar, falando de liderança, ou falando de assessoria de corrida, ou falando de gestão de equipe, que você acha importante dividir? Esse é um espaço, como eu te falei, que é onde a gente conversa com pessoas como você, que tem o prazer de dividir conhecimento, compartilhar experiências, erros e acertos. E eu sempre brinco que, numa conversa, uma palavra, uma dica de uma pessoa pode resolver uma dor, um problema que você estava pontuando. É como se fosse uma página de um livro inteiro que você leu, mas um capítulo especificamente tocou em você para ajudar a resolver um problema. Algum ponto que eu esqueci não tive a competência de perguntar? Cara, eu acho que a questão é a paixão pelo que você está fazendo, entendeu? Se vai ser dentro de uma academia, se vai ser numa assessoria, se vai ser liderando uma equipe, é você ter paixão de fazer aquilo com o coração, com o que você acredita, e de que sempre ter em mente que tem que ser bom para todo mundo, não pode ser bom para um só. Entendeu? Esse conceito de que é bom para um lado só, esse conceito está afadado ao insucesso, entendeu? Então tem que ser uma coisa que funcione para todos os lados. Eu acho que quem tiver isso em mente, tiver a paixão e tiver a certeza que está fazendo a coisa da melhor maneira possível para todo mundo que está ali, independente do lado que esteja, eu acho que é o caminho certo. Muito legal. Amigo, poxa, super obrigado pelo seu tempo. Com certeza vamos ter você aqui na Fitness Industry como palestrante, como dando seminário, como consultor nas mentorias. Queria te fazer uma pergunta. Em termos de mídias sociais, se as pessoas quiserem seguir você está no Instagram? Como é que as pessoas fazem? Eu estou no Instagram, meu Instagram é aberto, é @rampaulinhoph. Tá. Podem mandar mensagem, podem perguntar, podem tirar dúvidas. Como você mesmo falou, eu já tive nesses mais de 30 anos de experiência no mercado, passando por várias posições dentro de academia, e hoje, dentro de uma academia, a única coisa que eu faço é ir lá dar um personal e sair, mas qualquer coisa que queiram conversar sobre isso, sobre corrida, até mesmo sobre essa questão online que eu comecei há um ano atrás, eu estou aí disponível para ajudar no que possível. Eu tenho uma última pergunta. Não poderia, não, eu ia ficar arrependido. Como é que você vê o virtual com o físico? São concorrentes ou existe sinergia? Como é que você percebe? Eu acho que existe sinergia, e eu acho que quem conseguir fazer esse equilíbrio da melhor maneira possível vai ser um golaço, entendeu? Por quê? Hoje a gente consegue perceber que as pessoas conseguem treinar bem em casa, tá? Isso é fato. As pessoas não precisam mais se locomover de casa para algum lugar para treinar. Isso dá para ela praticidade, dá para ela agilidade em termos do tempo. Então, eu acho que a empresa, a marca, o grupo que conseguir fazer a combinação dessas duas coisas vai meter um golaço e vai sair na frente. Eu acho que eu sou totalmente fã. Hoje em dia, por exemplo, os meus alunos de personal, eles treinam no formato mix. Então, por exemplo, antigamente as pessoas viajavam, não treinavam. Hoje o cara viaja e ele não deixa de treinar. Perfeito. Entendeu? Porque você tem como atendê-lo, entendeu? Então, eu acho que é um grande desafio aí fazer a combinação desses dois mundos. Quem conseguir fazer isso da melhor maneira possível, eu acho que vai fazer um golaço. Amigo, conversa espetacular. Vou com certeza bater na tua porta aí para a gente conversar mais em outras oportunidades. Espero em breve ter você aqui com a gente nos cursos e seminários. Você vai ser um dos experts aqui da Fitness Industry, então futuramente, quando as pessoas quiserem algum tipo de mentoria com você, vai estar disponível. Obrigado pelo seu tempo mais uma vez. Você sabe quanto fã sou seu, e precisando de qualquer coisa aqui da gente, é só avisar. Maravilha, muito obrigado a você pelo convite. A gente, apesar de estar separado profissionalmente há um certo tempo, a gente não perde contato,
A gente está sempre em contato, conversando sobre o que está acontecendo, conversando sobre o mercado, as tendências, sobre treinos, sobre tênis. É sempre bom conversar com você. Pode contar comigo sempre. Valeu, amigo. Um abração grande, um beijo em casa aí, saúde para todo mundo aí. Valeu, Um abração. tudo de bom para você. Né? Valeu, amigo.